mensagem mais importante desse grupo. O que Jesus falou, é isso que ele quer que a gente faça. Olhe para o que ele está falando. Ele está falando uma coisa aqui, hiper, mega, super, master importante. Ele está mostrando uma coisa aqui pra gente que é muito sério. Gente, é tão sério, mas tão sério. Gente, a nossa missão. Se a gente falha na nossa missão, o que acontece? É como a gente fica tão... Ai, meu Deus, um planeta saiu da órbita, saiu um asteroide lá, não sei das quantas, vai atingir a Terra. A gente fica assustadíssimo com isso, né? Sabia que se você fizer um ato na vontade humana e você não viver na divina vontade, se você, o homem que não vive na vontade divina é pior do que se o sol saísse do céu? O sol que a gente tá vendo? É mais desastroso que isso. Se a gente não vive na divina vontade, se a gente não segue exatamente o que Jesus está falando, é como uma estrela que sai da órbita. Não é um absurdo? Não é horroroso uma estrela sair da órbita? Um cometa passar perto da Terra e sair de sua órbita? É um absurdo, é uma coisa que causa um desastre. Sabia que se uma pessoa sai da divina vontade, o ser humano é mais que isso? Isso que Jesus fala no livro do céu. Vocês imaginam se a Luísa Picarreto não escrevesse o livro do céu? Não ouvisse o que Jesus falou para ela? Se ela não seguisse as ordens que ele deu para ela? Se ela não obedecesse o que ele falou? O que ia acontecer? Imagina se o próprio Deus, se Jesus saísse da sua missão de redentor, por um segundo, ele saísse do seu posto, se ele saísse do que ele veio fazer aqui na Terra, ele veio com uma missão muito específica. Ele falou isso num trecho que eu li na escolinha. Se eu não cumprisse a minha missão, e ele falou a mesma coisa pra gente, até falou na escolinha a mesma coisa pra gente. A gente tem uma missão. Se a gente não cumprir, imagina se Jesus chegasse aqui, fosse encarnar, isso a gente não consegue nem imaginar isso, mas imagina, tenta imaginar um absurdo, seria um absurdo dos absurdos. Jesus saísse para a vida pública, por exemplo, né? E aí, depois que ele escolhesse os 12 apóstolos, ao invés dele seguir exatamente a vontade do Pai, de vez em quando ele falava, vou hoje nada, ficar descansando, vamos curtir um pouquinho. Vamos ficar aqui hoje descansando, vamos pescar, tô cansado. Imagina Jesus fazer isso. Hoje eu não vou lá no, sei lá, deixa eu ver onde. Eu não vou. Ah, tá, aquele dia que ele saiu para rezar. E o povo foi atrás dele e ele fez aquela multiplicação dos pães. Se ele falasse assim, não, pai, eu tô cansado, não vou não. Esse povo aí, eu vou fingir que eu nem tô vendo. Não vou não vou fazer isso não. Imagina. Gente, é muito sério o que Jesus está falando. É muito sério a gente não viver na divina vontade, a gente não escutar o que ele está falando e não a gente ser indiferente ao que ele está falando. A gente tem que focar nisso. O que ele está falando é o seguinte: a gente está lendo o livro do céu e a gente está sendo indiferente às palavras dele. Ele está falando e está entrando no nosso ouvido e saindo pelo outro. Não está tocando o nosso coração, porque se tocar, ah não, Michele, mas eu fico chorando quando eu vejo o que Jesus fala no livro do céu. Não é lágrima que ele quer atos concretos. O que ele quer? Ele fala, por exemplo, ele pede, gente, tem que partilhar, tem que falar, igual ele pediu hoje aqui, ele pediu. A Aline, ele foi e falou pra Aline, coloca lá no, eu vou mudar o jeito que tá no grupo. Eu vou colocar todo dia, você vai falar um tema e vocês vão ficar em cima desse tema e ruminar esse tema, e destrinchar esse tema e falar desse tema. Eu estou falando, tá saindo da minha própria boca essas palavras. E você vai colocar no grupo para vocês entenderem. Eu quero explicar para vocês sobre isso. Eu quero que vocês entendam isso. Então, se a gente for sensível ao que ele está falando, o que vai acontecer? Todos vão pegar o trecho e meditar e falar sobre isso.
e focar nisso, no que ele pediu. Aí ele escreveu aqui, para meditar. Para meditar. Aí a gente vai meditar no que ele está falando, ficar em cima do que ele está falando. E não tirar o foco disso. E aí, gente, meu Deus do céu. Quem ouvir aquele vídeo, o 10 lá que ele fez, o último 10, que ele fez essa proposta, e não fazer o que ele tá pedindo, meu Deus, o coração não pode ser insensível. Eu ouvi aquele vídeo que eu tô terminando de ouvir ainda. Meu Deus do céu. Quando falou da live, por exemplo, o que seria a indiferença? A indiferença que é essa indiferença que Jesus está explicando. Por exemplo, Jesus falou naquele vídeo lá da live. É muito importante entender isso que Jesus está falando. Eu vou ler o outro trecho depois também. Continuar depois essa meditação, né, do que Jesus falou nesse texto. Muito importante a gente entender isso. Muito importante. Meu Deus, é muito importante essa lupa que Jesus colocou. Eu tenho que ler ainda as mensagens que a Aline colocou, que esclarece mais ainda, né? Ele está vendo essa indiferença em várias pessoas que estão lendo o livro do céu. Que ele não está conseguindo... as pessoas não se tocam, não agem, não colocam em prática o que ele fala. Meu Deus, é muito sério. Amém, Fiat. Por exemplo, Jesus falou no vídeo lá sobre a live, que ele estava super insatisfeito, inclusive comigo, porque eu deixei a câmera fechada. Por exemplo, se eu fosse... O que é ser indiferente? É você ouvir Jesus falando isso claramente. Não quero a câmera fechada. Eu quero a participação ativa de todos e com muita atenção. E que vocês participem do assunto que está sendo dito com muita atenção. Aí vai ter live de novo essa semana, quinta-feira. O que seria eu ser indiferente? Chegar quinta-feira e eu chegar atrasado na live, e eu deixar minha câmera desligada, e eu não partilhar na live, e eu ou qualquer um de nós não seguir o que ele tá falando. Aí chega quinta-feira, tá lá, a câmera desligada de novo. É isso que ele tá falando. Ele falou e você fica indiferente, você não muda. Você não age, você não coloca em prática o que ele falou. Você ser sensível, você corresponder, que é o contrário de ser indiferente, é você ouvir e imediatamente você se mover a fazer isso. Não é só ficar chorando, ficar triste. Isso não é o que significa não ser indiferente. Não ser indiferente significa você agir e fazer o que foi falado. E muitas vezes Jesus fala e a gente não muda. Não faz o que ele está pedindo. Isso é ser indiferente. E não tem remédio para isso, como ele está falando. Não tem remédio. Eu não posso fazer nada. A pessoa é gelada, ela não se move. Ela ouve, é como se não estivesse ouvindo. Eu falo o que tem que ser purificado, e ela não age, não move, não coloca em prática. E aí, mas quando igual a Ruth falou, ele não pede nada que seja impossível você fazer. Se ele pediu, se ele falou, é porque é possível. E ele vai te mostrar, vai te provar que é. Ele tá me provando. O que ele falou comigo é muito importante. Que ele falou comigo não, que ele falou com o mundo, porque ele não fala comigo. Eu sou só um instrumento para receber esse bem como um depósito. Mas eu não sou um depósito, uma caixa fechada. Eu quero que isso chegue em todas as almas. Porque Deus, ele pensa sempre universal. Ele não falou comigo sobre ansiedade. Ele estava falando com o mundo sobre ansiedade. Ele não deu um bem para eu ficar tranquila, não foi para mim, foi para o mundo, quem quiser receber. E eu falo, e eu vou testemunhar isso para poder doar, para ser um ato concreto de que eu também, Senhor, estou com o Senhor, eu tenho a mesma vontade que o Senhor tem, de que todos recebam esse bem, e eu faço isso com um ato concreto de partilhar e de falar. Então, Jesus está me mostrando, provando.
Quando a gente recebe a ordem dele, você recebe o que ele fala, a palavra dele, você não fica indiferente e você vai lá e faz o que ele está falando, porque ele não pede nada impossível, ele te prova, ele está me provando e eu estou só assistindo, como ele falou no vídeo 10. Você não existe, como ele falou aqui nesse áudio, que a Aline mandou de manhã. Você não existe, a sua vida não é sua, você fica assistindo. Igual ele falou lá da mãe, que ele deu exemplo no vídeo 10. A mãe, quando você vive na divina vontade, é Deus vivendo a sua vida. Por exemplo, se você tem um filho, vai ser Deus cuidando do seu filho. Deus sendo mãe, você vai assistir. Só que você vai viver junto, porque ele está aqui na sua alma, né? Sua alma está colada com o corpo, você vai sentir, só que é ele. E aí, eu tô vendo, igual agora, ele falou assim, você tem que fazer as coisas meio arrastadas, você não tem que ficar preocupando muito. Eu vejo ele, eu vejo, sabe o que acontece? Ele me dá a luz na hora, instantânea, de como resolver a situação. Ele me mostra assim, instantâneo, eu não preciso ficar preocupada, pensando em como resolver as situações como eu estava preocupada, ansiosa. Não, na hora que aparece uma coisa, e ele tá me mostrando, tá vendo? Olha aí, tá vendo o que eu fiz? Tá vendo? Não precisa você ficar preocupada, vai vir a luz na sua mente na mesma hora. Instantâneo, para você saber o que fazer, como agir. E a pessoa fala, nossa, foi essa ideia melhor do que a que eu tive. Ah, sim, isso aí vai resolver, sim. Ah, isso aqui realmente é a melhor solução. Realmente, o que você falou foi assim, o que deu direcionamento para resolver uma coisa que eu tô há muito tempo tentando resolver, que o negócio não anda para frente nem para trás, tá tudo paralisado e a gente precisa resolver. O que você falou ontem foi, assim, incrível. Agora o negócio tá andando. Você precisa de ver como que tá andando. Aí a minha colega que falou isso, eu falei assim, glória a Deus. Porque ela falou assim, nossa, foi muito bom que você falou, do jeito que você se portou, do jeito que você falou. Eu falei, minha irmã, é Deus. Pra ela eu falo que ela é católica, não tem problema nenhum falar. Com quem Deus eu falo, né? O jeito que, quando Deus quiser. Enfim, a gente não pode. O que ele está falando é sobre isso, essa indiferença. É isso. É ele falar e você não agir. E é o que ele mostrou aqui claramente, o que aconteceu aqui no grupo. Ele falou, pediu para a gente meditar, ele falou claramente a proposta dele no vídeo 10. Claramente, como que eu quero que seja, qual é a minha vontade. Aí, beleza, a gente falou, tá bom, eu quero. Aí veio ele já colocando a proposta dele em prática. Aí, o que acontece? A gente fica indiferente e não fala o que ele pediu. É como se ele estivesse falando e a gente não estivesse ouvindo. A gente fica olhando só para nós mesmos, ficamos olhando para nós mesmos, preocupados. Será que eu estou correspondendo? E olhando, olha para ele quer só isso, gente, é simples, olhar para ele e para o que ele quer. É isso que a gente tem que fazer. Ele pediu, a gente faz. Ele pediu uma coisa muito simples, partilhar o que é o tema do dia. E é só partilhar. E aí ele falou aqui, aí assim, o que não é pra gente colocar em prática essa questão de não ser indiferente? Você vai ter que se virar nos 30 para poder fazer. E esquecer totalmente de tudo. E confiar em Deus, esquecer plenamente. Desapegar do mundo. E aí ele não pede nada impossível. Você vai conseguir conciliar. Não fica pensando, como é que eu vou conciliar isso? Como que eu vou conciliar isso? Fazer o que Deus está pedindo, participar do grupo. Eu não tenho tempo, eu não sei o que, eu não sei o que lá, não sei o que lá. É só fazer, o resto ele vai cuidar. Ele cuida. E eu estou testemunhando isso aqui. Eu estou testemunhando que ele cuida. Ele não fala nada que ele não cumpre. Ele cumpre. Exatamente o que ele falou, ele cumpre. Então é possível. Dá toda a atenção. Ele quer toda a atenção para ele. E as outras coisas ficam como a escória. A escória. Jesus, ele não ficava preocupado, pensando, gastando a mente dele, por exemplo, ele falou sobre isso no livro do céu. As coisas naturais ele deixava como uma escória. Ele falava assim,
Ele tinha que decidir as coisas humanas. Onde que eu vou dormir? Onde que eu vou comer? O que os apóstolos vão comer? Principalmente os apóstolos, né? Onde que vai dormir isso aqui? Ele não ficava dias e noites pensando sobre isso. Pai, pedindo pro pai, como que eu vou fazer? Onde que esse povo vai dormir? Como é que vai ser? Não, ele não preocupava com isso. Na hora o pai mostrava para ele, ele falava, vamos dormir em tal lugar. Ponto final. Acabou, saiu esse pensamento da mente dele. Ele só usava o pensamento para decidir. Vamos dormir em tal lugar. Ou alguém falava, fica aqui. Aí ele, se era a vontade do pai, ele ia, sim, eu fico. Pronto, acabou. Não tinha mais, não ficava preocupado. E aonde eu ainda vai dormir amanhã? E o que vai comer amanhã? E não sei o quê. Não ficava assim. Então a gente tem que ser igual a ele. Então ele fala aqui, ó. A indiferença culpada. A indiferença vem da dissipação e do orgulho. Da dissipação e do orgulho. Frieza e calor formam sua atmosfera. Sua atmosfera. A indiferença chega para congelar o coração a tal ponto que nada é capaz de devolvê-lo à vida da graça, misericórdia. Porque a pessoa, ela fecha o coração, ela não quer, ela não ouve o que Deus fala. Ela fica indiferente à vontade de Deus. Gente, isso é muito sério. Indiferente à vontade de Deus. E sabe o que acontece? Quando a gente está indiferente à vontade de Deus, a gente está muito sensível às coisas humanas. É totalmente o contrário do que do que é viver na divina vontade. Se você está indiferente às coisas de Deus, é porque você está focado, atolado nas coisas humanas. Você está com uma sensibilidade muito grande para as coisas humanas. Pensa quando é um problema humano. Pensa quando seu marido pede alguma coisa, você não vai correndo atender o que ele pede. Quando seu filho está doente, seu filho está chorando, você não vai correndo atender ele. Quando você tem um problema no trabalho, você não faz de tudo, você não gasta suas forças, suas energias e fica até mais tarde, não sei o quê, para resolver esse problema. E não dá seu sangue para resolver as coisas. Quando alguém te pede alguma coisa, você não vai correndo ver o que a pessoa está querendo. Quando meu chefe mandava uma mensagem, nossa, eu vou correndo ver o que ele quer. Porque ele é meu chefe, tem que atender. E Deus? Eu tô aqui agora na hora do almoço. Tô aqui no meu carro para nunca mais eu vou ser indiferente a Jesus. O meu horário de almoço é sagrado. Teve vezes que eu tava tão desconectada que teve vezes de eu ficar lá em cima na hora do almoço trabalhando. Aconteceu umas 2 vezes. E isso é sintoma da indiferença. Fruto da indiferença que eu tava. De ficar trabalhando na hora do almoço. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Mas eu uso tudo para a glória de Deus. Não vou ficar, ai meu Deus, como eu pequei, como eu fui ingrata e vou ficar nesse mar de amargura, não. Eu vou usar isso para poder usar como exemplo para nunca mais fazer isso e para mostrar para todo mundo, para nunca mais fazer isso. Exemplificar como é a indiferença. Um exemplo é esse. E aí, eu já tenho pouquíssimo tempo durante o meu dia. E esse preciosíssimo tempo que eu tenho na hora do almoço, eu estava usando para trabalhar. Aí eu tô bem aqui no celular fazendo a partilha que Jesus pediu. E aí eu vejo aqui no meu WhatsApp chegando um monte de mensagem. Eu não vou nem olhar. Eu esqueci. Porque eu não vou ser indiferente ao que Jesus pediu. E me distrair com as pessoas. E ficar sensível demais aos problemas das pessoas, que ele tá me perguntando uma coisa aqui, ele tá até de férias. Eu tô no meu horário de almoço. Tô no pleno direito. Apesar de ser chefe, eu tenho meu direito trabalhista também. Eu posso tirar meu horário de almoço, eu tenho direito. Então não tô fazendo nada de errado. Tem ninguém morrendo. Ninguém vai morrer porque eu vou demorar um pouquinho para responder a mensagem. Isso seria ser indiferente. Eu tô aqui, eu tenho que estar plenamente aqui, focada em Deus. Esse momento é sagrado, não tem que nada me atrapalhar, nada me tirar dessa atmosfera aqui. Então eu seria indiferente se eu parasse aqui o áudio. Não vou parar para ver o que ele quer, porque deve ser importante. Vou atender o telefone aqui. Vou nada. O que é mais importante é Deus, é Jesus. Ele que é mais importante. Então, aí essa indiferença vai crescer, isso vai, essas pequenas coisinhas, sabe? Ó, que ele falou aqui, ó, este vício horrível aumenta a infidelidade, a inconstância e tem como selo a ingratidão.
Não, tô lendo outra coisa aqui. Passei da hora aqui. Passei do... Ai, meu Deus. Eu tava lendo era outra coisa. Eu não tinha lido ainda tudo. O coração, a indiferença chega a congelar o coração a tal ponto que nada é capaz de devolver a vida da graça. Porque você começa a nem perceber que eu nem estava percebendo esses pequenos detalhes. Eu não estava percebendo, meu coração estava esfriando. Eu não estava percebendo esses pequenos detalhes de parar para atender a pessoa rapidinho, né? Tipo assim, né? Eu estava falando disso, né? Me perdi aqui. Que a gente tem uma urgência para atender as pessoas da terra, atender os compromissos da terra. Nossa, eu tenho minha agenda, eu tenho que não sei o quê, não sei o quê. Mas e Deus? As coisas dele ficam quando der. Quando der. Não ocupa seu coração as coisas dele. As coisas dele não ocupam a sua mente. Não fica. Você fica usando a sua mente para poder pensar nas coisas da terra. Seu coração não sente, não é sensível às urgências de Deus, tá vendo? Você está sensível demais às urgências do mundo. Quando é uma coisa do mundo, você vai correndo atender e fica preocupada e fica ansiosa por causa disso. Mas as urgências de Deus, essas urgências que você tem, não é nada. Não é nada. Isso que seu chefe está pedindo, às vezes é uma coisa da vontade humana dele. Preciosismo dele, às vezes é uma coisa boba. Uma coisa, com certeza, não tem importância tanto. Mas as minhas coisas, as coisas de Deus. Está falando do reino da divina vontade. Ele está falando da ordem, do plano que ele pensou original para o ser humano. Ele está falando da concretização desse plano que envolve a vontade humana das pessoas, envolve o ser humano querer, envolve a divulgação dessa verdade, envolve a gente falar disso, envolve a gente querer esse reino. Isso é muito sério. As outras coisas, deixa para lá. Na hora que você terminar essa hora de almoço, Deus não está falando que eu vou ter que agora ser desordenada e não trabalhar. Não é isso. Ele está falando para eu colocar a prioridade do que é mais importante e seguir do jeito que é para seguir as outras coisas. Não vai ser irresponsável, não vai ficar mal feito. Não vai. Mas também não precisa exagerar. Chegar atrasado na live, sair tarde do trabalho e sair depois do seu horário. Não é para fazer isso. Porque senão você vai estar gastando toda a vida que eu te dei nisso, nessas coisas que passam. E os meus interesses, aí você vai falar que vive na divina vontade? Se o que eu quero você não quer? Se o que eu quero não é mais importante para você? Que vontade divina é essa que tá rindo? Não tá, porque se a gente não tem a mesma vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus, gente? Qual que é a vontade de Deus? Que aconteça o reino da divina vontade em todas as almas. Para isso acontecer, o que tem que acontecer? Todas as almas entender isso que a gente está entendendo. Todas as almas precisam entender isso, receber isso, esse conhecimento na alma. Como que isso vai acontecer? Como que as almas vão receber esse conhecimento na alma delas? Como? Ou lendo diretamente o livro do céu, ou recebendo pelo orvalho benéfico. Só que elas só vão receber esse orvalho benéfico se passar na mente de algum ser humano, se passar na sua mente, de você, se você que está lendo o livro do céu, que você tem o livro do céu na mão, não estiver entendendo essa necessidade, essa urgência de Deus, e não estiver entendendo a urgência de divulgar o livro do céu, como que as outras almas vão receber essa informação? Como? Se a partir dele ele deposita em algumas almas, vai acontecendo aos poucos. As pessoas vão recebendo esse orvalho dessas mensagens, desse conhecimento. Só que a gente precisa receber para os outros receber também, depende da gente. Não, Deus não precisa do ser humano, não. Como que é o reino da divina vontade? É nas almas. E só vai chegar a mensagem tem que chegar correta nas almas. Se não chegar correta na minha mente, se a mensagem não chegar purificada na minha mente, se eu não entender direito, como que eu vou produzir o orvalho para as outras entender? Não tem como. Se eu não fizer essa conexão da minha alma com o meu cérebro, esse desbloqueio que Jesus falou, se eu não fizer isso, como que vai produzir o orvalho benéfico se eu não entender a mensagem
na santidade, sem olhar para mim mesma, como ele falou. Às vezes a gente está lendo o livro do céu para resolver os nossos problemas. Por exemplo, eu estou com crise de ansiedade. Então eu vou ler o livro do céu para eu ficar calma. Eu resolvi meu problema, se dane o mundo. Eu tô calma. Jesus me curou. E aí eu tô feliz da vida. Jesus mandou mensagem para mim, falou comigo e eu tô maravilhosa. Não tenho que pensar em mais ninguém, então. Não tenho que pensar. Não é assim. Então, você está lendo o livro do céu, Michele, para procurar uma cura para a sua ansiedade? Não é para isso que eu estou lendo o livro do céu. É para que todos recebam os orvalhos, que recebam a graça, que recebam a vida, que ressuscitem. Que o reino da divina vontade aconteça em todas as almas, que todas elas recebam esse conhecimento, essa luz, essa luz. Então, se eu ler de forma distorcida, com o interesse humano, eu vou viver uma santidade humana. Eu vou viver uma santidade humana, eu não vou estar produzindo um orvalho benéfico. Eu vou produzir orvalho benéfico se eu estiver na divina vontade. E pensar de forma universal, e pensar como Deus pensa. Ele é um solucionador dos problemas do mundo, de todas as almas. Ele sempre pensa em todos. Eu também tenho que pensar em todos, não pensar em mim. Nunca pensar em mim. Este vício horrível aumenta a infidelidade e a inconstância e tem como selo a ingratidão. Nossa, muito forte mesmo. Este vício aumenta a infidelidade. Por quê? Você começa assim, por exemplo, na live. Você começa a fechar a câmera. E fica indiferente, não vê que não é isso que Deus quer. Você acha que não tem problema, começa a fazer isso e vira um vício, vira um costume. Você não fala, igual eu fiz. Eu comecei a pensar que eu tinha que ficar mais calada para dar espaço para os outros. E isso começou a me deixar cada vez mais calada e menos participativa. Foi virando foi ficando inconstante. Aí disso passou para eu começar a chegar atrasada. E disso passa para eu começar daqui a pouco nem participar mais. Até Jesus vir falar, vou acabar com a live. Porque as pessoas não se interessam. Até o fim, até perde o interesse, eu não estou participando mais. Até de começar a achar, nem é tão interessante assim. Então, aumenta. E a ingratidão, e a inconstância, e tem o selo, a ingratidão. Tudo que Deus faz, você é indiferente, você não recebe, você não agradece, não reconhece o que Ele faz, e não faz o que Ele está pedindo. Uma alma pecadora tem remédio. Um indiferente não tem. Nada toca o coração da pessoa. A indiferença culpada é a rainha de vícios e leva a alma à impenitência final e daí o inferno. Porque ela não se sensibiliza com o que Deus fala. Deus fala para ela, eu morri por você. Fica, não tem, nem faz, nem sente nada. Não faz nem diferença, indiferente. E o que a gente tem que ser indiferente é as coisas do mundo. Você tem que ser indiferente aos pedidos humanos, à vontade humana das pessoas. É isso que você tem que ser indiferente. Mas a vontade de Deus, você tem que estar pronto em adoração contínua. Pronto para fazer o que Ele está pedindo. Doa o quanto doer. Faça o sacrifício que tiver que fazer. Abandona o que tiver que abandonar. Abandonar espiritualmente, porque você vai continuar vivendo na Terra e fazendo as mesmas coisas que você faz, só que totalmente desapegada. Muda totalmente a sua consciência. As almas pecadoras e ainda obstinadas são convertidas com um golpe de misericórdia. Mas os indiferentes carregam dentro de si a surdez total, aquela insensibilidade fatal a tudo o que é divino, que fecha completamente as portas do arrependimento e da graça. As almas atingem aquela indiferença letal, o ápice que coroa todos os vícios, na mesma escala que proporcionam.